IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores, profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com toda a experiência do IMIP para fazer diferença na sua formação profissional e pessoal. Hoje nós estamos aqui para ter um bate-papo bem legal sobre puericultura com a médica Lúcia Rodrigues, pediatra pelo IMIP, médica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação para o Ensino em Saúde pela FPS, preceptora do Ambulatório de Puericultura do IMIP. Bem-vinda, Lucinha. Obrigada, Flavinha. Teremos também hoje aqui Juliana de Albuquerque, com essa carinha de bebê, é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, pediatra pela UPE e preceptora do Ambulatório de Puericultura do IMIP. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Bom, antes da gente começar a falar de puericultura, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês até os dias atuais. Como é que foi aí a trajetória de formação profissional de vocês? Como vocês chegaram na puericultura? Tá. Vou tentar resumir, né? Fui do IMIP, né? Fui residente do IMIP, terminei a residência em 2006. E aí entrei no hospital, na emergência pediátrica, trabalhei algum tempo, até 2021, na emergência pediátrica. Mas minha angústia, vamos dizer assim, né, profissional, era atender crianças que já chegavam com complicações de doenças, muitas vezes preveníveis, né? E eu sentia que eu queria estar mais ali na promoção e prevenção, mais do que na emergência, tratando problemas que seriam completamente preveníveis, né? Muitos deles. E quando, em 2018, em janeiro de 2018, fomos convidadas para começar um ambulatório de puericultura no IMIP, com o objetivo de ensino. O foco do ambulatório é o ensino. Então, fez 5 anos, agora em 2023, que esse ambulatório começou. E realmente, para mim, foi vamos dizer, um marco na minha história pediátrica. Assim. Eu me realizo demais, acho que faz total sentido, né? A gente tem um ambulatório onde a gente possa realmente conversar com as famílias, receber essas famílias e conseguir ir desde as situações assim, mais, vamos dizer, das dúvidas. A gente até brinca no ambulatório que a gente não tem aquela siglazinha da anamnese, que é QPD, né? Uhum. Queixa, principal e duração. Lá a gente converteu numa outra sigla, que é queixas, preocupações e dúvidas. Então, é o momento em que a gente inicia. Então, esses 5 anos têm sido 5 anos de muita realização, por perceber como a gente tem feito diferença, tanto no ensino dos residentes, como na vida dessas famílias, né? Nesses primeiros 1000 dias de vida dos filhos. A gente começa o acompanhamento ainda no pré-natal e vai até essa criança completar 2 anos. Ô, Lucinha, já eu queria que você explicasse melhor como é esse início de conversa lá no pré-natal, para que as pessoas consigam entender que é bem interessante, né? Você começa o acompanhamento ainda quando a criança está na barriga da mãe. Mas eu queria só ouvir um pouquinho, Ju, como foi que você chegou lá na puericultura, Ju? Certo. Então, minha trajetória é um pouquinho mais curta, mas eu fui médica pela Universidade Federal de Pernambuco e o meu contato com a pediatria começou lá desde cedo, desde um 4º período, e foi realmente assim, o que me encantou dentro da medicina. Eu tinha tido até um pouco de dúvida se eu realmente queria continuar, porque eu sentia, às vezes, um pouco de dificuldade de conseguir me conectar com pacientes adultos. Mas, quando eu conheci a pediatria, eu vi que existia um lugar para mim dentro daquele universo. E, mais especificamente, dentro do ambulatório da puericultura, lá do HC. Então, ter uma conexão com a família, com aquelas crianças, acompanhar o desenvolvimento, a alimentação, aquilo me fazia sentir útil. E assim foi durante toda a graduação, fortaleceu no internato e eu decidi que realmente eu ia me formar em pediatria depois que terminasse. E foi quando eu comecei a residência. A minha residência foi no Oswaldo Cruz, fui da UPE. Certo. Mas o Oswaldo Cruz roda muita coisa no IMIP. E quando eu era residente, estava começando ainda ali a se estruturar o ambulatório de puericultura. A gente não rodava lá como residente da UPE, mas quando eu me formei, acabou surgindo uma oportunidade e eu comecei tirando uma licença maternidade e depois fui ficando. Realmente, assim, é o local onde eu me realizo profissionalmente, um dos locais, né, onde eu consigo unir não só a parte do ensino, que eu amo,
também, então eu posso estar ali em contato com os residentes, mas acompanhar essas famílias fazendo prevenção e promoção de saúde, que eu acho que é algo transformador. Então, foi mais ou menos desse jeito que eu cheguei até ali. Ô, Lucinha, e passa aí para a gente como é essa questão do cuidado do paciente, ainda da criança, na verdade, ainda na barriga da mãe. Como é esse primeiro contato aí no pré-natal? Tá. Então, é a consulta de puericultura pré-natal, né, como a gente chama. É um conceito, uma visão relativamente nova, porque existia aquele acompanhamento pré-natal, e onde o foco era totalmente voltado para a gestante, né? Você bem sabe. E aí, de repente, o obstetra saía de cena, ou o enfermeiro que fazia esse pré-natal saía de cena, e de repente nascia uma criança. Acontecia um intervalo de tempo entre esse nascimento e uma primeira consulta, às vezes de uma semana, às vezes de um mês, às vezes até mais, até que essa família tivesse o primeiro contato com quem fosse fazer o acompanhamento de puericultura dessa criança, que seria ser o pediatra, o médico de família ou a enfermeira ou o enfermeiro que fizesse o segmento. E aí muitas pessoas nesse meio entre parir e ter a primeira consulta, dúvidas inúmeras surgiam. Dificuldades na amamentação surgiam e muitas vezes não tinha esse apoio. Então, quando a criança chegava para a primeira consulta de puericultura, já estava na fórmula. Muitas vezes já acontecia o desmame precoce, muitas vezes as dúvidas que tinham surgido era a sogra, a mãe, a vizinha que tinha dado uma opinião. Então, a gente sentiu, que eu falo, a pediatria de um modo geral, né, sentiu que tinha que ter uma costura aí para juntar essas duas pontas, o final do pré-natal e o início da puericultura. E aí foi quando começaram a surgir, né, capítulos de livros, trabalhos, publicações sobre a importância de já ter essa presença do puericultor ainda no pré-natal. Então, lá a gente faz essa consulta no último trimestre, em que a gente convida a família, quem quiser vir, não só a mulher, a gestante, mas o companheiro, a companheira, a família, quem quiser estar presente, a avó, avô, e geralmente é aquela rede de apoio mais próxima. E nessa consulta a gente faz um genograma da família, então a gente faz o início da construção, né, com essa criança sendo representada ali no genograma, para a gente entender um pouco em que contexto essa criança vai nascer. Quem vai ser a rede de apoio mais próxima? Quem mora na mesma casa dessa criança? Mais do que focar nas doenças, né, nas heranças genéticas, é quem será a rede de apoio que vai conviver com essa criança, para a gente também já ir sentindo quem a gente convida para essa puericultura. Quem é que vai ser, talvez, aquela mãe, aquela avó que vai interferir. E aí essa consulta é mais voltada para preparar essa família para a chegada do bebê, tirar as dúvidas, conversar um pouco sobre as angústias. Às vezes tem choro, às vezes tem aquela expectativa do parto. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu queria tanto um normal, mas e se não der? Então, é um momento de escuta. É uma consulta praticamente de escuta. E, no final dessa consulta, a gente já deixa algumas sugestões através de um folheto explicativo, um folheto de informações sobre os primeiros dias de vida do bebê. Que cuidados essa família precisa ter com esse bebê, a importância do aleitamento. Então, a gente faz o exame das mamas, já conversa um pouco, tem um bonequinho que a gente dá na mão para dizer, imagina que seu filho nasceu, como você vai segurar ele para amamentar? Então, já é uma oportunidade também de conversar sobre esses primeiros cuidados de vida e desmistificar, né, algumas dúvidas, algumas angústias que possam existir. Não, e se tem uma coisa que mães têm, são angústias. Isso. Angústias e medos, né? E aí, Ju, me diz aqui uma coisa. Nessa primeira consulta, né, que é aí no pré-natal, existe alguma pesquisa, vocês fazem alguma pesquisa sobre a saúde dessa mulher que possa interferir nas condições do parto? Existe algum questionamento sobre isso ou não? O foco realmente é na escuta das dúvidas em relação à chegada do bebê? Não, a gente também se preocupa com essa parte, tentar identificar algo que possa realmente ter alguma influência naquele processo, né, do parto e do pós-parto imediato, através disso também identificar algum risco que essa criança ela pode ter no futuro. Esse vai ser um dos pontos. Mas eu acho que
isso já é algo que é bem trabalhado muitas vezes no pré-natal com o obstetra, né? Então, no pré-natal com o obstetra, isso ou então com o médico de saúde da família e comunidade, com a enfermeira, eles prestam muita atenção nisso, né? E aí o que a gente tenta buscar também é que essa outra parte, ela não seja esquecida, né? Então, o nosso objetivo é resgatar isso também, mas tendo esse olhar do ponto de vista da saúde e do biológico também, sabe? Até para poder a gente ficar atento no que prestar atenção depois, no futuro, né? Quando ele nascer, se tiver algum risco. Certo. E aí, após o nascimento, com quanto tempo essa família volta? Já existe um pré-agendamento? Como é que hoje funciona esse fluxo lá no IMIP? E como é que poderia funcionar, né, na unidade básica de saúde, por exemplo, em relação à orientação à primeira consulta pós-nascimento? Quando a gente termina a consulta pré-natal, a gente entrega esse folheto explicativo e no verso do folheto tem um espaço, agende a primeira consulta do seu bebê e a gente orienta para assim que a criança nascer, um acompanhante venha lá no ambulatório para a gente já agendar, de preferência na primeira semana de vida e às vezes, quando não é possível, pelo menos nos primeiros 15 dias de vida, que essa criança já venha para essa primeira consulta. Então, essa é a forma que a gente tem, porque a gente não tem como deixar agendado, porque é uma data provável do parto. Então, a gente não tem como já deixar de certeza agendada essa consulta. E o nosso objetivo é que essa seja a principal porta de entrada no ambulatório, que sejam crianças que nasceram de gestantes que fizeram a consulta pré-natal, né? Para que a gente tenha esse segmento. Numa unidade de saúde da família, acho que isso é até mais simples, porque muitas vezes é a mesma pessoa, ou pelo menos a mesma equipe, que faz o pré-natal, né, e que faz o acompanhamento de puericultura. Então, já existe aquele vínculo longitudinal, diferente, por exemplo, do que acontece no IMIP, onde o pré-natal acontece lá no terceiro ou quarto andar, depois ela chega para fazer a puericultura no térreo. Então, são equipes diferentes. Então, precisa ter vamos dizer, um processo um pouco mais assim, pensado com antecedência do que numa continuidade, numa unidade de saúde da família. Certo. E vocês falaram muito de outros profissionais, né? Da presença de outros profissionais que podem fazer a puericultura, profissionais de saúde, né? Então, onde é que entra aí essa interface com o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, a participação desses profissionais nessa atenção à criança? Então, como a gente faz a puericultura no IMIP, no hospital, né, terciário, esse contato que a gente tem com os outros profissionais, ele acaba não sendo um contato muito forte, apesar da gente sentir falta disso, né? Porque a gente entende que realmente uma equipe multiprofissional, ela agrega bastante no cuidado integral daquela família. Mas na atenção básica, na atenção primária, a gente entende que a puericultura, ela muitas vezes não é feita pelo pediatra. O pediatra, ele entra ali para cuidar principalmente de doenças, né? E a puericultura, a questão de prevenção e promoção, ela é feita ou pelo médico de saúde da família da comunidade, ou pelo enfermeiro, principalmente, né? E, às vezes, existe algumas outras profissões que estão ali fazendo uma certa interface. E aí a gente enxerga nesses profissionais, assim, uma importância imensa de conseguirem trabalhar em conjunto para promoverem a saúde na infância. Para evitar justamente que essas crianças adoeçam e precisam ir para um hospital terciário. Então, a gente realmente assim, acredita que conversar sobre isso, que compartilhar conhecimento em mão dupla, né? Então, não é só a gente falar, mas a gente escutar também, vivenciar também como é que eles enxergam os problemas, que são diferentes da atenção primária da atenção terciária. Isso fortalece bastante esse cuidado integral e só tem ganhos para a população, né? Que a gente sabe que é um ganho que não fica só ali na infância, é um ganho que vai ficar a longo prazo, inclusive entre gerações. Não, importantíssimo isso que você falou, porque ontem, conversando com Lucinha, a gente conversando um pouquinho sobre a importância, né, da puericultura, Lucinha falava o seguinte, que ela falou da trajetória dela, né, que o pediatra acaba entrando muito em contato com a criança doente, né, com a criança que tem doenças muito graves. E a importância da prevenção, né? E aí eu queria, Lucinha, que tu falasse um pouquinho sobre o cuidado, porque aí
a gente, enquanto médico, na nossa formação, a gente vê muito a doença, né? Então, a gente é muito curativo, na maioria das vezes. E aí acaba passando para a população tem, eu só preciso ir no médico se eu estiver doente. Né? Então, assim, fala aí um pouquinho da importância das mães, né, levarem seus filhos para esse acompanhamento de puericultura, a importância dos 1.100 dias, né, que você estava me falando. Fala aí um pouquinho para a gente. Então, assim, a reflexão que a gente traz, né, para as famílias, né, que acompanham é que esse período da infância, sobretudo dos primeiros 1.100 dias, ou seja, os 90 dias antes da concepção, os 280 dias da gestação e mais os 365 dias do primeiro e do segundo ano de vida, são dias fundamentais para toda a formação, né, o crescimento celular, mas também a formação do sistema nervoso central e de todos os órgãos. Né? Uma reflexão que eu sempre trago, né, é que nos 2 primeiros anos de vida, 80% do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, já está pronto. Então, veja que em 2 anos, 80% já está formado. O resto da vida, eu digo, a gente só faz amadurecer, mas a gente já anda, já fala, já senta, já come com as próprias mãos aos 2 anos, já risca um papel, então, depois disso, é só aperfeiçoar. Então, por isso que é um período tão importante da gente acompanhar de perto esse crescimento, esse desenvolvimento, prevenir doenças, cuidar da alimentação, porque é ali, nesses primeiros 2 anos, né, incluindo também o período da gestação, em que a gente tem mais possibilidade de, vamos dizer, plantar e cultivar. Às vezes eu falo para os pais, eu digo, puericultura, vamos trocar por agricultura. Então, piscicultura é o cultivo de uma criança. Se eu faço um paralelo com uma planta, é no período inicial, onde eu planto aquela semente, o solo tem que estar bom, eu preciso regar, cuidar, proteger, colocar uma cerquinha em torno, né? Evitar falta de sol, excesso de sol, né? Evitar pesticidas, né? Aí vem os paralelos com excesso de medicação, né? Com o uso de telas, tudo que a gente precisa proteger essa criança quase que numa redoma. Pronto, depois que aquela plantinha está taludinha, chegou a 20 centímetros ali do solo, pronto, agora, daí em diante, é só continuar dando os cuidados mínimos, né? Água, luz, que a tendência é de ser uma árvore frutífera e que os frutos que vão dar são frutos bons. Então, quando eu converso, por exemplo, sobre por que não dar sal e açúcar, né? Sobretudo o açúcar nesses 2 primeiros anos, fazendo traduzindo para uma linguagem mais, vamos dizer, menos formal, né? Imagina que eu planto hoje açúcar e quando ele chegar na vida adulta ele vai ter diabetes, né? Então, assim, lógico que isso é uma linguagem figurada, né? Mas é uma forma de convencer os pais do quanto é importante a gente promover saúde, prevenir doenças nesse início da vida. E o que é mais curioso, Flavinha, é que a gente tem um índice de absenteísmo muito pequeno. A gente marca os pacientes e assim, a gente fica surpresa como eles vão. Eu digo, a criança está doente? Está não, vim para consulta de rotina. Ótimo. E eles pegam, às vezes, 2 ônibus. Às vezes, dia de chuva, aquela chuva em Recife, e eles estão lá na consulta. Quer dizer, são famílias que entendem a importância do acompanhamento da criança, independente dela estar ou não doente. Né? Eu acho isso belíssimo, né? Porque realmente a prevenção, como vocês falaram, né, é o que vai mudar o futuro das futuras gerações, né, das nossas futuras gerações. E aí, vocês também trabalham a questão da vacinação. Como é que é feito esse acompanhamento lá na puericultura? Certo. Então, a gente, para poder ajudar a estruturar um pouco a consulta, a gente criou uma mandala dos cuidados. Né? Fala um pouquinho da mandala, Ju. E aí, essa mandala, ela foi construída pela equipe da puericultura lá do IMIP, e a gente criou um mnemônico chamado Cuidar, e cada um da letrinha, né, ela vai corresponder a algo. Então, por exemplo, o C seria o C de crescimento, o I seria de imunização, o D de desenvolvimento. Cada um desses pontos, eles são trabalhados durante a consulta e a gente avalia. Usa a caderneta também de saúde, né, da criança como um dos principais, das principais ferramentas para nos auxiliar, mas a gente também tenta
orientar e estimular o residente, né, que está ali no processo de formação, a olhar para aquela criança, né? Então, olhar para aquela criança, olhar para aquela família e não ficar apenas preso à caderneta, ao que está ali no computador, no prontuário, né? Então, ver como é que está sendo esse vínculo da mãe com a criança, como é que a mãe responde às necessidades durante a consulta, como é que aquela criança ela interage durante a consulta, porque através dessa parte mais subjetiva da anamnese, a gente consegue informações que muitas vezes não vão poder ser extraídas com perguntas objetivas, né? Mas a gente tem cada um desses pontos, né? Na verdade, não é cuidar, é cuidados, né? Cuidados. Que seria crescimento, uso de bicos, imunização, desenvolvimento, alimentação, sono, dinâmica familiar e eu acho que tem a parte... Prevenção. Isso, odontoprevenção e brincar e uso de telas, né? Então, a gente aborda todos esses pontos que nós, na hora de realmente construir, vimos que eram pontos que não poderiam faltar numa consulta de puericultura. E aí, uma outra ponto interessante que eu acho maravilhoso é que no ambulatório a gente tenta que não exista uma mesa separando nós, né, Legal. da mãe ou do cuidador e da criança. Então, a gente tenta que não exista essa barreira, que é algo que, tradicionalmente, é a forma como os ambulatórios eles são construídos, né? Então, seria mais um dos pontos para ajudar nesse olhar atento a algo além do que está ali no computador. É claro que a gente precisa registrar, mas essa outra atenção é essencial. Tá. E aí, complementando, né, em relação à imunização, existe, sim, uma dúvida, né, em relação à imunização. A gente sabe que nos últimos anos a gente vivenciou aí uma resistência ou talvez um medo por conta de fake news. Algumas famílias chegam em dúvida, sobretudo em relação à vacina da Covid. E isso é um dia a dia no ambulatório. Atualizar, felizmente o ambulatório fica dentro da sala de vacina. Então, é bem fácil, é porta a porta. E a gente sempre aproveita a oportunidade da consulta para atualizar o calendário vacinal. E, de um modo geral, as famílias aceitam bem. A gente ainda precisa, às vezes, desmistificar alguns medos em relação da Covid, particularmente. Imagino. E, meninas, me digam uma coisa. A gente está falando muito aqui da prevenção, da promoção de saúde, agregada ao ensino, né? Então, qual é a percepção de vocês em relação ao crescimento e aquisição, né, de conhecimento dos residentes? Hoje vocês só recebem lá residentes de pediatria ou recebem residentes de enfermagem ou de outras áreas? Como é que está lá? Então, a gente recebe residentes de pediatria e a gente recebe residentes de medicina de família e comunidade. Mesmo número, geralmente são 2 de pediatria e 2 de medicina de família e comunidade, que a gente entende que a puericultura não é um papel exclusivo do pediatra, né? A gente diz até são puericultores, todos aqueles que cuidam da criança, inclusive os pais, os avós, os educadores, médicos de família, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, todo mundo que vai estar envolvido no cultivo daquela criança são puericultores. E aí, no ambulatório, esse semestre, a gente começou a receber, além dos residentes de pediatria e de medicina de família, acadêmicos daqui da FPS. Que joia! Então, esse semestre a gente iniciou também, né, porque a gente sentia que os estudantes da FPS muitas vezes vivenciavam só a parte de doenças. Pois é. E isso, às vezes, vai fazendo com que a formação fique, mais uma vez, voltada, como você falou, para curar e não para cuidar, né, no sentido mais amplo, né, do cuidado, que é cuidar para que não adoeça e não só tratar quando adoeça. E eles, como é que a interação deles, Lucinha, com esse universo, que é um universo diferente, né? Que, como eu falei antes, a gente acaba direcionando muitas vezes para os desequilíbrios, né? A formação do profissional de saúde. E aí eu estou imaginando aí como é esse contato com o mundo mágico, né? De uma criança que é saudável. Então, assim, e que, na verdade, vai ser o dia a dia dentro dos consultórios, para quem não trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde, né? Como é que é a interação deles com esse mundo aí da prevenção e promoção? Como é que vocês sentem isso? Você fala dos residentes e dos acadêmicos? Isso, dos residentes e acadêmicos. Porque está todo mundo procurando a queixa principal, né? Qual o motivo? O que é que te trouxe aqui, né? Há quanto tempo você tem isso, né? Começa com a quebra de paradigma, né? Eles, às vezes, ficam meio confusos, assim. Como é que a gente vai conduzir essa anamnese?
anamnese, se não é queixa principal e duração, história da doença atual? E o interrogatório, onde é que tá? Cadê o interrogatório sintomatológico? Então, por conta disso, a gente mudou um pouco. A gente não usa essa anamnese padrão, a gente usa a anamnese em formato de SOAP, né? Então, subjetivo, objetivo, avaliação e plano, não é hipótese, diagnósticos e conduta. E aí o subjetivo é vamos ouvir, o objetivo é vamos examinar, e aí vamos avaliar quais são as situações relevantes e vamos pactuar junto com a família o que é que a gente pode fazer para que continue assim ou que isso seja feito de uma forma melhor, por exemplo, uma alimentação. Então, o primeiro momento é um pouco uma quebra de paradigma para eles. Começa, como o Ju falou, que o consultório ele é montado em círculo. Então, a criança tem um tapete no chão, a criança fica ali no tapetinho no chão interagindo com o painel sensorial. A gente senta em círculo com a família. Então, fica o preceptor, os residentes e a família. Pode ir quantos acompanhantes quiser, que isso já foi um pouco assim. Não, mas só pode um acompanhante por vez. Aqui pode vir todo mundo. Às vezes é a avó, o irmão mais velho. Estou imaginando a consulta. Então, muitas vezes tem 5 pessoas, além da criança, ali em círculo, observando ela interagindo e conversando sobre a vida da criança, né? E o que a gente ouve muitas vezes de relato, tanto dos acadêmicos como dos residentes, é que lá é vamos dizer, um oásis, assim, é um lugar onde eles chega a sair leve, né? Se sentem assim, enfim, não com crianças graves ou com crianças adoecidas. E a boa notícia que a gente dá para eles é que quando vocês forem atuar na vida real, né, seja numa atenção primária, num SUS, ou seja num consultório particular, a maioria das crianças do mundo são saudáveis, minha gente. Olha só! Porque às vezes saem da residência do IMIP até com medo de ter filho, porque vê tanta criança com doença rara, né, com diagnósticos graves, que a impressão que dá enviesada é que a maioria das crianças tem algum problema sério. Exato. E, na verdade, não. Se a gente conduzir, né, se não for uma doença genética, e se a gente conduzir com promoção e prevenção, a maioria das crianças vão passar pela infância sem uma doença grave, sem um internamento em UTI. Pois é. E qual é o intervalo entre uma consulta e outra de puericultura? Certo, então, vai depender, assim, da faixa etária, mas a gente tenta seguir realmente o que o Ministério da Saúde ele recomenda, né? Que é um pouco diferente do que a Sociedade Brasileira, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca um intervalo curtinho, mais curto, né? Entre as consultas, mas a gente realmente segue o do Ministério. Então, seria a cada 2 meses, nos primeiros 6 meses, depois com 9 a cada 3 meses, e depois tem uma com 1 ano e 6 meses e a última com 2 anos. Agora, claro que se em algum momento, por exemplo, a gente avaliar o desenvolvimento, e quando a gente avalia o desenvolvimento, a gente vê que aquela criança ela tem um alerta, então ela não está atingindo um determinado marco para a faixa etária, a gente vai, orienta e marca uma consulta mais precoce. Então, dá um intervalo ali mais curto. Ou então, se a gente percebe que é uma criança que está tendo uma certa dificuldade no ganho de peso, então a gente vai, ajusta a amamentação e pede para voltar com um intervalinho curto também, para poder avaliar. Então, a agenda ela fica como coração de mãe. A gente tem aquele número, né, de pacientes marcados, mas a gente encaixa todos aqueles que já estão no ambulatório e que estão precisando. E, às vezes, o que acontece é que, se não dá para encaixar no meu dia, a gente tem uma relação, assim, muito aberta para uma conversar com a outra e dizer, tu consegue ver esse paciente? Eu estou um pouco preocupada, estou meio lotada nesses dias. E aí, a outra vai e abraça aquele paciente naquele momento, segue as orientações, discute, né, uma com a outra, e depois ele... quando se recupera disso, volta para um intervalinho regular dele. Uma das coisas que a gente, ultimamente, assim, que é um dos nossos sonhos, é que não seja até os 2 anos de idade. A gente sente muito na hora de se despedir. Assim, realmente... É um momento que a gente já fica com saudade, sabe? E a gente sente que também é uma saudade deles, porque, às vezes, para conseguirem na atenção básica, existe um pouco de dificuldade na marcação. Né? Então, eu e Lucinha eu ainda sou concursada da prefeitura, e a gente observa que não é tão fácil assim, sabe? Então, mas aí a gente consegue organizar o ambulatório dessa forma, e quem sabe um sonho futuro é estender o ambulatório pela primeira infância toda, até os 5 anos.
E aí, falando em sonhos, né? A gente falou aqui muito da necessidade de que os profissionais eles recebam formação em puericultura, né? Por toda a importância que vocês já falaram. E aí, com isso, vocês aí estão encabeçando um curso, né, que vai falar sobre puericultura para profissionais de saúde. Falem aí para a gente um pouquinho. A gente sente muito a necessidade de expandir essa vivência que a gente tem no ambulatório de puericultura do IMIP para outros profissionais, né? A gente sente que existe uma demanda reprimida de residentes que querem rodar na puericultura e que não conseguem. E outros profissionais também, né, que dizem, poxa, vocês têm um material sobre isso, compartilha com a gente e tal. Então, a gente sente essa necessidade, né? Então, pensando nisso, a gente pensou em organizar um curso com grande parte dessa vivência, dessa bagagem que a gente vem, com alguns materiais que a gente vem desenvolvendo, como a mandala, alguns materiais educativos que a gente usa durante a consulta, por exemplo, vai orientar uma introdução alimentar, a gente tem uma sequência de cardzinhos, a gente vai mostrando que pode ser iniciado por BLW, então a gente tem um álbum de imagens para usar nesse processo de educação em saúde. Que joia. E a gente pensou em disponibilizar isso em forma de um curso, né, que a gente vai fazer ainda esse semestre. E esse curso é para profissionais de saúde que, em algum momento, atuam como puericultores, seja acadêmicos, que têm interesse, sejam residentes, ou mesmo médicos que já atuam, ou enfermeiros que atuam no cuidado com crianças e que sentem necessidade de ter mais segurança, né, nessa abordagem da puericultura. Que não, vamos dizer assim, a gente não consegue recebê-los no ambulatório de pueri, mas a gente transforma essa vivência nesse curso para que esse conteúdo, com casos clínicos, discussões da vida real, possa ser útil para que esses profissionais apliquem no seu dia a dia de assistência, né? Meninas, e aí falando um pouquinho desse curso, sobre puericultura, qual é o diferencial desse curso que vocês estão propondo para os outros que a gente tem no mercado? Então, uma das coisas que a gente realmente sentiu falta é que sempre que a gente ia procurar algum curso sobre puericultura, né, primeiro que poucos são presenciais e a maioria é online e quando é presencial é no Sudeste principalmente. E esses cursos, eles costumam, assim, ser voltados mais para o âmbito do consultório privado, que a gente sabe que tem algumas particularidades diferentes do ambiente do Sistema Único de Saúde. Então, a nossa vivência, a vivência de nós três, que fazemos parte lá da puericultura do IMIP... Porque tem a Amanda, né? Isso, tem a Amanda. Está aqui com a gente, mas é a outra... outra preceptora do ambulatório. E aí nós três atuamos apenas no SUS. Então, realmente, quando a gente ia atrás desses cursos, a gente percebia que as demandas, que muitas vezes eram trazidas como dúvidas, não eram demandas que se encaixavam muito dentro do ambiente público. E aí, o nosso principal ponto nesse curso, né, da puericultura do IMIP é justamente incentivar e mostrar como esse cuidado de prevenção e promoção é possível ser feito com baixo custo, né, como você já falou, com baixo custo, mas extremamente transformador do ponto de vista de resultados. Então, a gente realmente acredita que isso é um diferencial justamente porque não é algo que está muito presente ali de fácil acesso, assim, do ponto de vista de ser muito difundido como um local de, assim, como um meio de aprendizado, sabe? O que realmente a gente encontra é muito voltado para a parte privada, né? Então, só complementando, a gente tende, durante o curso, né, a nossa proposta e durante os atendimentos no ambulatório de puericultura, a gente tende a usar a caderneta da criança como um grande instrumento, né, tanto de registro do atendimento, como também de educação em saúde, né, que é uma caderneta bastante rica. E também a adaptação de todas as condutas, né, de tudo que é conversado na consulta, para uma realidade do que tem disponível no SUS, né? Então, os suplementos que são prescritos, as orientações que são dadas, a gente sempre tem esse cuidado de considerar que, muitas vezes, é uma família que tem uma condição socioeconômica que não vai permitir
tal marca ou tal forma. Então, a gente realmente tem esse cuidado, apesar de que a gente percebe que no dia a dia do ambulatório existem famílias, inclusive, que têm até plano de saúde, mas preferem ir para lá porque acham que a consulta, elas são mais ouvidas do que, às vezes, numa consulta particular. Enfim, que o tempo pode ser um ponto que dificulta que a consulta flua no tempo necessário para que ela seja ouvida, né, aquela família. Então, esse é um ponto. E aí, falando em tempo de consulta, eu fiquei curiosa. Em média, quanto tempo dura um atendimento desse, familiar, né? Depende, né, das demandas. Mas, de um modo geral, a consulta pré-natal, ela dura em torno de 1 hora. A primeira consulta do bebê, né, a primeira consulta de puericultura pode levar, dependendo das demandas, até 1h15, 1h30. E a consulta de retorno, 45 minutos, 1 hora também. Lembrando que é uma consulta de ensino. Então, a gente tem o ouvir a família, tem o discutir o caso junto com o residente e dar os encaminhamentos, né, junto com os residentes e acadêmicos. Então, termina que é uma consulta que tem 3 aspectos, né? A escuta, a definição realmente de qual vai ser o planejamento daquela consulta e o discutir com o residente para que ele extraia daquele momento o aprendizado dele, que é dado ali ao mesmo tempo, né? E eu fico imaginando, assim, essa estruturação dentro da unidade básica de saúde, em que o agente comunitário de saúde já conhece aquela família, né? Então, assim, como pode fazer diferença nas unidades básicas de saúde você ter profissionais que tenham essa formação e essa visão, né? E uma coisa interessantíssima, Ju é uma bebê, como todo mundo pode ver, não é? Uma bebê total. E ela falando que quando eu fiz residência, né, não era bem assim. Então, a importância do profissional de saúde estar sempre procurando, né, se abastecer com novos cursos, com novos conhecimentos, né? Então, eu acho que também é mais um diferencial aí do curso de vocês, né? E um aspecto importante que eu acho que trouxe uma grande reflexão sobre esses primeiros 2 anos de vida, né? Foi a pandemia, né? A pandemia trouxe o uso de telas digitais para muito dentro de casa, né? Os pais, muitas vezes, trabalhando ali de casa, e isso expôs essas crianças de forma muito intensa às telas digitais. Então, a gente pegou uma leva de crianças, de lactentes pré-escolares nos primeiros anos de vida, ainda, entre aspas, com sequelas desse tempo de isolamento e desse uso excessivo das telas digitais e que a gente está precisando aí trabalhar bastante. Então, acho que é uma herança, né, que a gente ficou, assim, uma herança no sentido negativo, né? Restabelecer a importância da interação social para essas crianças. A pandemia passou, agora essas crianças precisam ter contato com a natureza, com outras crianças e evitar o máximo possível essa exposição às telas, que era algo, como o Ju falou, que há 4, 5 anos atrás não era um problema tão sério como é hoje. E eu queria só trazer mais um ponto que eu acho que algo assim incrível que tudo isso, toda essa puericultura, ela é baseada em ciência. Sim. Então, a gente tem, né, todo o embasamento ali de vários artigos científicos, de vários materiais que dizem um pouco assim, que explicam pra gente o porquê da gente tá fazendo isso, né? Então, não é algo realmente de baixo custo, que precisa principalmente da escuta, mas que a gente realmente precisa estudar, precisa ler, precisa aprender para conseguir passar esse conhecimento e fazer as orientações melhores possíveis. E que bom que a ciência avança, né? Exato. Então, na época que eu era criança, não tinha problema você dar açúcar para a criança com menos de 2 anos de idade. Na verdade, era algo que acontecia. Hoje em dia, a gente já reconhece todo o prejuízo disso do ponto de vista da epigenética, né? Então, eu acho que assim, isso também é importante, a gente saber que essa puericultura é uma puericultura totalmente baseada em ciência. Não, é importante você falar disso e deixar claro também, vocês já falaram muito, Luciana até falou da história, se você planta açúcar, você colhe diabetes. Os problemas do adulto, né? Têm raízes na infância, né? Doutor João Guilherme. Eu lembrei dele. Isso. Então, assim, a importância realmente desse profissional, como você falou, né? Estudar para entender bem
né, esse processo todo, essa história natural das doenças. Hoje, o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? E de onde é que vem a raiz desses problemas, né? Da nossa... A gente acha que a hipertensão, a diabetes, a obesidade, enfim, a síndrome metabólica começa depois dos 40. Não, ela estoura depois dos 40, mas ela começou intraútero, né? Pois é. É muito, muito bacana essa visão que vocês estão trazendo para dentro do Sistema Único de Saúde, porque muitas pessoas talvez nem imaginem que dentro de um hospital que trata alta complexidade como o IMIP, a gente tenha esse serviço preocupado em prevenir o surgimento das doenças, né? E que prevenir, aquele ditado, prevenir é melhor do que remediar, porque remediar é muito caro, né? Então, o custo da puericultura, e aí falando aqui um pouquinho de gestão, a puericultura ela não custa caro, né? Então, você não medicamentaliza o paciente, você não prescreve, não solicita exames, né? Você prescreve brincadeiras, né? E aí, falando um pouquinho de brincadeiras, Lucinha falou da questão da orientação, da alimentação, e vocês falaram que tem, dentro da mandala, um dos tópicos é o brincar, né? Então, há também essa orientação. Qual a importância aí do brincar nesse desenvolvimento aí nos 1.100 primeiros dias? Então, essa é uma das partes, assim, mais, acho que divertidas e atuais, né? Na época que eu era estudante, a gente não falava sobre isso nas consultas, né? A gente falava mais de como você pode fazer para estimular o desenvolvimento. Mas a parte de você deixar a criança ser criança e vivenciar aquele momento de descobertas não era algo que era muito abordado. Então, um dos primeiros pontos é que, paralelo a isso, ao brincar, a gente fala muito sobre a questão do uso de telas. Então, a gente realmente desencoraja ao máximo, né? Até porque sabemos que até os 2 anos de idade o contato deve ser zero, deve ser inexistente. É claro que sempre escutando também um pouco como é a realidade daquela família. Às vezes, aquela mãe é uma mãe solo, não tem uma rede de apoio, e ela precisa, de alguma forma, ir tomar um banho durante 5 minutos e acaba tendo que usar algum artifício. É claro que a gente tenta sempre trazer para o que é possível, mas orientar também que eles deixem a criança ter o contato com a natureza, explorar os objetos, que não precisa de brinquedos caros para poder brincar. Então, qualquer coisa na mão da criança vira uma brincadeira, né? É porque quando a gente compra brinquedo, ele quer a caneta, a caixa, o helicóptero, né? Tem uma mãe que chegou frustrada. Ele ganhou de aniversário o helicóptero automático. Nem ligou, só queria brincar com a caixa do helicóptero. E que os pais, eles também vejam a beleza nisso. De como é legal ele estar ali aprendendo com a caixa de papelão, com a colher da cozinha, de pau, com a panela, né, os sons que aqueles objetos podem fazer. Então, a gente realmente tenta estimular conversando sobre isso, que o importante é que a criança ela tenha um espaço seguro. Então, esse é o nosso papel, conseguir orientar e fazer com que a família disponibilize um espaço seguro para aquela criança explorar. Brincar o mais livre possível. Exatamente. Sem que a gente direcione, né? Porque geralmente o que a gente faz é direcionar. Mas ele precisa desse espaço para ele mesmo descobrir. E como isso é potencializador. E aí, à medida que a família ela vai experimentando, ela consegue ver, assim, abertamente todas essas mudanças. E isso fortalece mais ainda o que a gente conversa com eles no ambulatório, e eles trazem às vezes filmam, compartilham experiências. Então, realmente é algo muito, muito legal. E tentam, eles entendem o porquê de não oferecer telas. Sabe? Quando a gente explica, eles compreendem. E conseguem buscar artifícios, que às vezes nem a gente imagina, de como realmente diminuir esse uso. Meninas, bate-papo super legal. Eu queria agradecer a presença de vocês e abrir agora para vocês se despedirem. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de sair dali do nosso mundinho, né, de 4 paredes e expandir, né, essa experiência que a gente tem tido, que é extremamente gratificante.
e que é um tema que, para mim, faz todo sentido, que eu acho que se a gente puder, né, inclusive hoje economistas falam isso, se a gente puder investir nessa primeiríssima infância, nos primeiros 2, 3 anos de vida, a gente já vai estar fazendo uma sociedade melhor, não só do ponto de vista de saúde, né, física, mas também de saúde mental e, enfim, tudo. Sustentabilidade, seres humanos mais, vamos dizer assim, aptos para conviver em sociedade, mais altruístas. Então, a gente tem essa crença de que cuidar dessas crianças nesses primeiros anos de vida é investir no futuro, não dela, não da família, do país mesmo, né? Uma mudança estrutural na sociedade. Eu acho que não é nem crença, é propósito, viu, Lu? É propósito. Eu queria agradecer também pela oportunidade, pelo espaço, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente, a puericultura é algo que sempre me brilhou os olhos desde que eu era estudante. E agora, nesse momento que eu estou vivendo, eu estou grávida. Então, 25 semanas, Liz. Que linda. E aí, isso me faz realmente sentir como isso, tudo que eu vivencio é importante de uma maneira mais visceral, assim. Então, deixar essa minha homenagem já a ela. Que linda. Que está compartilhando comigo esses meses aí até vir ao mundo. E o meu segundo agradecimento é a professora Gisélia Alves, que é pediatra, que foi a minha grande incentivadora para eu me tornar pediatra. Então, eu acho que eu não estaria aqui se não fosse ela dentro da minha formação. É a importância dos nossos exemplos, né? E hoje vocês, com certeza, são exemplos para as novas gerações aí de profissionais de saúde. Um dia eu almoçando com o pessoal da pediatria, e aí eu brincando, vocês têm noção, né? Que vocês são o futuro da pediatria desse hospital, que nasceu como um hospital pediátrico, que tem uma importância nacional e internacional, né? Acho que seria um outro podcast para falar aí dos trabalhos que Lucinha vem fazendo, tão importantes, né, pelo país. Mas vocês, hoje, são espelhos para as novas gerações. Então, realmente, isso é muito bacana, é lindo e aumenta a responsabilidade do propósito, né, Lucinha? Isso. Então, para quem tiver interesse, que eu tenho certeza que todo mundo vai ter, em conhecer um pouquinho mais sobre o curso de puericultura, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e seguir o IMIP Educa nas redes sociais, Instagram, canal de YouTube, sempre com conteúdos fantásticos e com muita relevância científica no que é feito, no que se diz. Obrigada e até o próximo episódio.